Bom, galerinha, vamos ver então o que é a grandeza chamada de aceleração. Que no teu dia a dia tu usa esse termo de aceleração no contexto de que tu está dirigindo um carro, pilotando um carro e aí tu fala, vamos acelerar o carro. Ou seja, isso remete a ti a pisar no acelerador e aumentar a velocidade do carro. Bom, aqui na física, acelerar não é necessariamente aumentar a velocidade. A aceleração, ela na verdade vai ser a grandeza que mede a variação, então tem a ver com variação, sim, da velocidade com o tempo. Perfeito? Então, conceitualmente, a aceleração vai ter a ver com mudança de velocidade. Nós veremos mais para frente que existirão, na verdade, dois tipos de aceleração. A aceleração tangente aqui e a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta a gente vai aprender quando vermos o movimento circular. Aqui a gente só vai ver a aceleração tangencial, em que a gente simplesmente aqui vai chamar de aceleração. Ok? Bom, matematicamente, qual é a definição de aceleração? A aceleração é definida como a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Essa é a definição matemática de aceleração. Variação da velocidade sobre a variação do tempo. Tranquilo? Bom, agora que a gente viu isso, vamos ver qual que é a unidade que sobra para a aceleração e como é que a gente interpreta essa unidade, tá? Bom, vamos lá. Em termos de unidades aqui, o que eu vou ter? No sistema internacional, a unidade para velocidade, a gente sabe que é metro por segundo, correto? Beleza. Aí agora, a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. E aí, como é que vai ficar a unidade para aceleração? Pensa com o soro. Se a aceleração é variação da velocidade pelo tempo, então ficaria metro por segundo, que é a unidade da aceleração, por segundo. É uma unidade de aceleração, metro por segundo por segundo. Só que isso aqui, lembra a propriedade de fração, tu pode inverter, e aí lá embaixo vai ficar segundo vezes segundo, né? Ó, fazendo em detalhes aqui, ó, metro por segundo vezes 1 sobre segundo, divisão de fração. E isso aqui fica o quê? Metro por segundo ao quadrado. Aí, essa é a unidade de aceleração no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Cabe lembrar que tu pode ter outras unidades para a aceleração, ok? Qualquer unidade que combine velocidade com tempo, velocidade sobre tempo, pode ser uma unidade para aceleração. Então, tu poderia ter, por exemplo, quilômetro por hora por segundo. Poderia ser. Mas a mais usada aqui é o metro por segundo ao quadrado. Agora, eu quero que tu entenda também o significado da unidade de aceleração. Não adianta tu só gravar que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Não, quero que tu entenda o significado físico dessa unidade. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplo bem tranquilinho aqui, só para que tu entenda o significado aqui da unidade da aceleração. Ó, vamos supor que eu tenho um carro aqui, né, um carro bem luxuoso, esportivo, bem bonito, design super moderno, quadrado aqui do SOR, tá? E eu boto aqui o carro em dois momentos aqui do seu movimento. Aqui nesse primeiro momento, eu vou te dizer que o carro ele anda a uma velocidade v de 4 metros por segundo, tá? E, bom, agora nesse segundo momento, o carro anda com uma velocidade de 16 metros por segundo. E aí eu vou te dizer o seguinte,
Desse momento para este momento, daqui para cá, passou-se um intervalo de tempo de 4 segundos. E a pergunta é: qual é a aceleração que esse carro tem? A aceleração que esse carro tem. Bom, vamos pensar aqui com o soro, tá? Pensa aqui com o soro. A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, qual foi a variação da velocidade do carro? Pô, o carro foi aqui 4 a inicial e 16 a final. A variação foi 16 menos 4. E a variação do tempo, 4 segundos. Então, vai ficar 12 metros por segundo sobre 4 segundos, o que dá, então, para a aceleração desse carro, um valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá, agora pensa com o soro. O que significa uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? O que isso tem que te dizer? Ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa dizer que, a cada segundo, a velocidade desse carro aumenta em 3 metros por segundo. Ou seja, o valor da minha aceleração está me dizendo o quanto que a velocidade aumenta a cada segundo. Então, eu poderia ter aqui que, se o carro começa aqui no meu movimento com 4 metros por segundo, 1 segundo depois, qual seria a velocidade dele? 7 metros por segundo. Mais 1 segundo, a velocidade seria 10 metros por segundo. E depois 13 metros por segundo. E aí 16 metros por segundo, ou seja, aumentando de 3 em 3. Esse é o significado de uma aceleração. Eu vou te dar um outro exemplo que a gente vai usar na aula de queda livre. A gente sabe que a aceleração da gravidade aqui na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E o que significa isso? Significa que, se tu está em queda livre, se tu deixa alguma coisa cair, aqui na Terra, a cada segundo que tu está em queda, a tua velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então, tu começa parado, depois tu tem 10 metros por segundo de velocidade, 20 metros por segundo e por aí vai. Esse é o significado de aceleração. E bom, pessoal, fechando essa parte sobre aceleração, uma conclusão que a gente pode tirar aqui sobre a aceleração, vamos pensar. Lembra que a gente falou que no MRUV a gente tem sempre a mesma mudança de velocidade, certo? Então, a gente pode escrever, então, que no MRUV, neste movimento que estamos aprendendo, a aceleração ela é constante. Nós temos um movimento com aceleração constante. Ah, Soro, mas se a aceleração não for constante, Soro, o que eu faço? Bom, aí, meu amiguinho e minha amiguinha, tu não vai ter um MRUV. Aí vai ser, na verdade, um outro movimento, que é só o movimento variado, e nós nem estudamos aqui com muitos detalhes, certo? Então, se a gente pegar, ó, vamos voltar aqui à nossa parte de MRUV, olha só. Se a gente pegar essas duas tabelinhas, aqui nessa aqui de baixo, nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ou a velocidade aumentando em 2 metros por segundo a cada segundo. E aqui nessa tabelinha de cima, nós não temos um MRUV, nós temos uma aceleração que não é constante. Olha só, ó, a aceleração era 2, depois a aceleração 4 e depois a aceleração 8. Não é uma aceleração constante. Maravilha, perfeito. Bom, na próxima parte da aula aqui, nós vamos ver agora as equações que vão descrever o MRUV. Segue comigo!